Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda e o papo de hoje é sobre Harry Potter. Mais precisamente, algumas diferenças entre os filmes e os livros. E para isso, eu trouxe a minha amiga Bia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma nerd, sim. Mas eu só vi os filmes, eu não li os livros. Então, essa parte é com ela. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Bia. Eu li os livros Harry Potter quando eu tinha uns 12, 13 anos. E quando eu li os livros, eu não sabia muito bem do Harry Potter, porque eu nem lembrava dos filmes. Eu era muito pequena quando eles foram lançados. Então foi bem diferente ler os livros assim. E aí eu trouxe aqui com a Amanda algumas das coisas que não são muito bem explicadas nos filmes para vocês entenderem um pouquinho melhor dessa saga maravilhosa. O primeiro tópico é a importância do Neville na saga. Porque se vocês assistiram os filmes assim como eu, a gente conhece o Neville Longbottom, né? E ele aparece várias vezes, só que não é muito bem explicado o porquê que ele é importante, sabe? A gente sabe que ele é uma criança ali, né? Principalmente nos primeiros filmes, bem estabanada, esquecida, mas a gente não sabe exatamente o que ele faz ali. Só nos últimos filmes que a gente descobre uma importância maior dele, principalmente no último, né? Que ele mata uma das Horcruxes. Mas não está muito bem explicado ali, então a gente vai falar sobre isso. Bom, já nos livros, o Neville ele tem uma importância um pouco maior. Isso porque aquela profecia que a gente conhece ela lá no Ordem da Fênix, vocês lembram? Então, essa profecia se refere a um garoto nascido no final de julho. E, além do Harry, o Neville também tinha nascido no final de julho. Então, ficou entre ele e o Harry para serem o escolhido para destruir o Lorde das Trevas. Isso aí. Nós vamos recitar a profecia aqui para vocês, caso vocês não lembrem. Ela começa assim. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido dos que desafiaram 3 vezes, nascido ao terminar o 7º mês. Bom, o Harry e Neville, como eu expliquei, nasceram no final de julho do 7º mês, e os pais deles, que os quatro, eram membros da Ordem da Fênix, né? Eles desafiaram o Lord Voldemort 3 vezes, então ficou muito ambíguo para saber quem era o escolhido. Isso aí. E continua. E o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. Bom, e chega na parte em que o próprio Lord Voldemort escolhe aquele que irá ter o poder de derrotá-lo. Isso que é o mais legal da profecia, né? O que acontece? Quando ele descobre essa profecia e ele sabe do conhecimento tanto do Neville quanto do Harry, ele fala para Bellatrix Lestrange ir lá cuidar do Neville. E ele mesmo, em pessoa, vai cuidar do Harry Potter. Quando ele chega lá, a gente sabe o que acontece, ele mata os pais do Harry e acaba tentando matar o Harry. O feitiço volta para ele e ele fica vulnerável, né, que ele some por alguns anos. E aí, quando ele faz isso, ele marca o Harry Potter com a cicatriz e uma parte do Voldemort vai para o Harry, transformando o Harry num Horcrux e dando alguns poderes para ele, como voar com cobras, que é o que a gente começa a entender que uma parte do Voldemort vive no Harry. E a profecia termina assim. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver. Bom, isso a gente sabe mais do que ninguém nos livros, principalmente no Relíquias da Morte, parte 2, em que explica essa situação toda. O Harry é o Horcrux que o Voldemort nunca quis criar. E então, por isso, um tem que morrer para o outro continuar vivo. E o Voldemort, no caso, tem que matar o Harry para o negócio fazer efeito ali, como o Dumbledore explica para o Snape lá nos Relíquias da Morte, parte 2. O segundo tópico que vamos comentar é sobre a história da irmã do Dumbledore, a Ariana. Ela só é apresentada ali pra gente no último filme da saga, em forma de quadro. Se vocês não lembram muito bem a cena, é quando o Harry, Ron e Hermione estão fugindo de sequestradores e alguém ajuda eles. No momento, a cena está escura, então eles entram por uma porta que alguém abre para eles e assim que eles entram, eles já comentam que com estranheza, tipo, aquela pessoa não parecia familiar para vocês? Aí eles ficam meio, o que tá acontecendo? Aí quando o personagem se apresenta, é o Aberforth, o irmão do Dumbledore, né?
E é ali na casa dele que é mostrado pra gente o quadro da Ariana, que também é uma passagem para dentro de Hogwarts. Que essa passagem é aberta e o Ron, o Harry e a Hermione entram e conseguem acessar Hogwarts, porque até o momento eles não conseguiam chegar até lá, porque a escola estava toda cercada e eles não conseguiam chegar. Então é a Ariana que abre essa passagem para eles. Mas não é muito bem explicado qual é a história dela, o que aconteceu. A gente só sabe que aparentemente o Aberforth tem algum rancor em relação ao Dumbledore, em relação a Ariana mesmo. Só que a gente não sabe com detalhes. Sim, bom, nos livros não é muito diferente, não. A gente só vai conhecer um pouco mais da história do Dumbledore mesmo, que ele tem irmãos, só no último livro mesmo, no Relíquias da Morte. A nossa primeira citação do Aberforth e também da Ariana é logo no casamento do Guy da Blair, quando a gente conhece Elphias Dodge. Elphias Dodge era um grande amigo do Dumbledore e ele escreveu um obituário no Profeta Diário, tanto que o Harry vai lá trocar uma ideia com ele e fala assim, gostei do que você escreveu aí, cara, obrigada, não sei o quê. E ele cita a Ariana nesse obituário, ele fala que ela faleceu logo após os meninos se formarem na escola. Só que nesse período também foi lançada uma biografia não autorizada do Dumbledore, escrita por nada mais nada menos do que uma jornalista um pouco egocêntrica, digamos assim, Rita Skeeter. Rita Skeeter, ela vai até a casa de Bathilda Bagshot, que era uma antiga amiga da família do Dumbledore, e ela coloca Versátil, que é o soro da verdade, dentro do cafezinho da moça, né? E aí a moça pega e começa a falar todas as verdades e podres e coisas que o Dumbledore fez ao longo de sua vida. Contudo, a gente não tem muito conhecimento mesmo assim sobre a Ariana, o que gera um boato que era um aborto. E para quem não sabe, no mundo mágico, o aborto é aquela pessoa que nasce dentro do mundo mágico, de uma família mágica, contudo ela não tem poderes. A gente só vai entender mesmo o que aconteceu lá no final, quando realmente os garotos chegam lá em Hogsmeade, né? Onde o Aberforth mora para ajudar eles, né? E lá ele explica que quando a Ariana era muito pequenininha, ela sofreu um abuso de 3 trouxas. Na verdade, ela estava fazendo magia, ela era muito pequena, não tinha controle, fez sem querer. E esses 3 trouxas viram ela fazendo, pediu para ela reproduzir a cena, né? Fazendo isso. E ela não conseguiu, porque ela era muito pequena, não tinha controle de nada, então ela não conseguiu. O que acontece é que esses trouxas abusaram fisicamente e psicologicamente dela. Não sabe ao certo o que aconteceu, o que eles fizeram, mas ela ficou muito traumatizada e nunca mais teve controle sobre sua magia. Um pouco tempo depois, o pai da Ariana, o Percival, né, que também é pai do Dumbledore, ficou enfurecido com os trouxas e foi lá tirar satisfação e acabou assassinando eles. Na verdade, não tem a confirmação que ele assassinou, mas ele levou prisão perpétua para Azkaban. Então, provavelmente, ele matou usando magia, que é muito errado na lei dos bruxos. E aí, a mãe do Dumbledore e mãe da Ariana, Kendra, ela levou a vida dela, dedicou a vida dela para proteger a garota, porque se alguém descobrisse que ela tinha esses problemas de controlar magia, ela seria internada no hospital psiquiátrico. E a mãe não queria isso para a filha, então ela escondeu a filha de qualquer contato, que aí foi começando aqueles rumores de que ela seria um aborto. Só que Kendra faleceu e Dumbledore era muito amigo do Grindelwald. E a gente conhece bastante o Grindelwald da nova saga, do spin-off, né, que tá tendo de Harry Potter, que é os Animais Fantásticos. E a gente conhece um pouco do que ele queria para a sociedade, ele queria dominar os trouxas, um pouco assim que nem o Voldemort queria, né? E aí o que acontece? O Aberforth, ele descobre essa trama toda, e aí ele começa a ter uma treta entre ele, Dumbledore e o Grindelwald. E a menina, coitada da Ariana, tá lá sentada vendo a cena toda dos 3 tretando com as varinhas deles. E ela faz alguma coisa, ela fica lá vendo só, coitada, né? O ponto é que durante essa batalha aí dos 3 bruxos que, meu Deus do céu, um dos feitiços atinge a Ariana e acaba matando-a. E ninguém sabe ao certo de qual varinha saiu esse feitiço. Ninguém sabe se foi do Dumbledore, do Grindel, ninguém sabe de quem foi. E aí, Dumbledore leva essa culpa para sempre durante a vida dele,
Aberforth também nunca perdoou o irmão também por conta da treta. E aí essa história de Ariana, sofrida, né? Coitada. Sofrida. Eu ia falar isso. Meu Deus, que história. Coitada, Meu gente. Deus, baseado em Game of Thrones, tá bom, garotos? George R.R. Martin, foi você? Foi Meu Deus. você, né? Você que escreveu Harry Potter, na verdade. Coitado. No terceiro tópico, eu vou comentar pra vocês aqui uma cena no meu ponto de vista. Ela aconteceu no penúltimo filme de Harry Potter, no Relíquias da Morte, parte 1, que é quando os três, o Harry, o Ron e a Hermione, vão pra casa do pai da Luna, e até que é lá que eles ouvem a história dos três irmãos, né, o conto dos três irmãos. E aí, eles estão bebendo aquele chá estranho que ele fez. E Tá ruim? é horrível, né? Nossa, é muito engraçado as caras que eles fazem bebendo aquilo. Mas enfim, aí o pai da Luna fala que vai acabar o chá. E aí ele desce pra fazer mais chá, né? E aí depois eles falam, tipo, vamos embora, vamos sair daqui. E eles descem atrás dele pra ir embora, né? Só que, se vocês assistiram, vocês sabem que ele tem um leve surto, tipo, não vai embora. O que eu imaginei que tinha acontecido nessa cena? Um leve surto. Um leve. Não vai embora! Não vai sair! Enfim, o que eu imaginei que tinha acontecido era que, nesse momento em que o pai da Luna desceu, ele tinha, de alguma forma, chamado os sequestradores, né? Por causa do Harry. Só que a Bia me contou que a história é um pouco diferente. Eu não sabia disso. Espero que vocês também não, porque eu achei sensacional. Bom, o Voldemort, ele é uma pessoa que gosta de colocar medo nas pessoas. Ele adora fazer isso. E a gente vê muito disso porque alguns bruxos têm muito medo dele mesmo. E ele gosta desse negócio de ser temido, das pessoas não falarem o nome dele. Ele gosta desse biscoito todo que ele recebe ali. Contudo, o Harry, ele sempre foi defensor de se você tem medo de um nome, imagina da figura em pessoa, né? Então, ele sempre foi aquele cara que falou assim, fale o nome dele. Ele dificilmente fala você sabe quem. Então, beleza. Até aí, ok. O que acontece? Quando acontece a guerra toda, o Voldemort coloca tipo um agouro, um feitiço, no próprio nome. E quando o nome dele é falado, ele meio que sai um sinal de GPS, assim. Tô aqui. Estou Mágica, aqui, gente. de mágica. É mágica. Mágica. É isso. Eu não sei explicar, né? Aí aparece lá no Waze dos bruxos, assim, né? Tipo, gente que não tem medo do Voldemort. Aí, pra eles serem sequestrados. Então, se vocês repararem bem naquela cena, com calma, frame a frame, o Harry chega pertinho, assim, do pai da Luna, que eu esqueci o nome, desculpa. E aí ele fala assim, quem? Quem levou-a? Né? Quem levou a Luna? Aí Sim. o pai da Luna fala assim, Voldemort. E bum! Aparece os Comensais da Morte. Isso é por conta que ele colocou um agouro no nome. Bum! O choque, meu pai. Gente, eu não sabia disso, porque eu sou uma mera humana que só assistiu os filmes. Eu achei que ele tinha chamado aquele povo. Aí ela me contou que foi porque ele falou o nome dele. Meu Deus! Exatamente. Quando eu assisti o filme, porque assim, Relíquias da Morte, eu já tava lendo Harry Potter, só que eu assisti Relíquias da Morte sem ler o livro. Eu já tinha assistido. Eu lembrava muito. E aí, na primeira vez que eu assisti, eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Aí, beleza. Quando eu li, nossa, gente, minha cabeça explodiu assim, meu Deus do céu. Foi chocante. Mas, assim, é importante lembrar que no livro, eles são sequestrados de maneiras diferentes. Acho que o próprio Harry, sem querer, fala o nome dele, ou o Ron, não sei. O Harry. Porque o Ron acaba de voltar, né? Porque ele teve aquele surto também, aquele pequeno surto, que ele quis ir embora de tudo. Ele acaba de voltar e descobre disso. E o Harry não sabia, né? Porque ele tá isolado de todo mundo. E aí ele acaba falando o nome de Voldemort. Aí a barraca inteira está cercada por sequestradores. E importante ressaltar que nesse feitiço, mesmo se você tiver algum feitiço protetor, ele é meio que quebrado quando você fala o nome do Voldemort. Ou seja, o cara é brabo mesmo, né? É complicado. É pra você não fugir, assim. Gente. Não foge. Então não fala o nome dele, né? Aquele que deve ser nomeado. Você sabe quem. E pra encerrar o vídeo, a Bia trouxe um bônus pra vocês. Bom, gente, o bônus que eu trouxe é que os 4 marotos, o Tiago, o Sirius, o Remo e o Pedro Pettigrew, os 4 marotos, eles morreram tentando salvar o Harry, ou protegendo o Harry de alguma forma. O Tiago é o pai do Harry, então a gente sabe como ele morreu. Morreu lá naquela noite em Godric's Hollow, quando o Voldemort vai lá e tenta matar o Harry.
O Sirius morre naquela batalha que tem no Ministério da Magia, que a Bellatrix Lestrange acaba matando ele. O Remo morre na Batalha de Hogwarts, junto com a Tonks. E um fato curioso é, a Tonks e eles tiveram um filho, e o Harry é padrinho do filho deles, inclusive. Fofo. O que só faz ficar mais triste, né? Agora que... muito triste, muito triste. Ele, inclusive, fala isso no filme, né? Tipo, o seu filho, tal. Mas que ninguém sabe é que o Harry é o padrinho do filho dele. E, por último, Pedro Pettigrew. Nos filmes, a última imagem que temos desse carinha tão filho da mãe, né? Pra não falar outra coisa, é na casa dos Malfoy. Uhum. Quando o Dobby aparece pra, tipo, salvar os meninos que estão no porão. Então, o Pedro tá lá em cima, na escada, e ele acaba só caído no chão, assim, e nunca mais Quem que é a varinha dele? O Dobby segurando a varinha. Quem que é a varinha dele? Ai, maravilhosa essa cena, eu assisti ela ontem, é incrível. muito boa. E é a última vez que aparece Pedro Pettigrew. Contudo, o final dele nos livros é um pouco até que heróico. Primeiro de tudo, é que o Pedro, ele é o único comensal da morte que não é da Sonserina. Ele é da Grifinória. E o que acontece? Naquela cena, tá todo mundo se atacando, tudo, e aí sobra pro Pedro atacar o Harry. Só que ele lembra da dívida que ele tem com ele, né? Porque foi por causa dele que os pais deles foram mortos, né? Tipo, foi por causa dele que a vida do Harry é a vida do Harry, né? Inclusive, ele trouxe Voldemort pra vida. E aí ele lembra da dívida que ele tem com o Harry e se recusa a matar o garoto. Contudo, para quem assistiu os filmes, inclusive, lembra que o Pedro não tem uma mão, que ele teve que fazer essa oferenda, né, para trazer o Lorde das Trevas de volta à vida, lá no Cálice de Fogo. O que acontece é que o Voldemort dá uma mão de metal, sei lá que material é aquele, dá uma mão pro cara, né, fica feliz aí, e essa mão se revolta contra o próprio Pedro e acaba o estrangulando e o matando. Então, os 4 marotos se sacrificaram de algum jeito para proteger o Harry ou por conta do Harry. O que é muito triste, muito fofo até, então. É choque. Mas eu achei fofo a redenção dele nos filmes, nos livros. Eu achei, tipo, tudo bem, eu perdoo. Coração mole. Tudo bem, eu não sei. Quando eu leio, sou muito trouxa. Eu sou muito trouxa. Eu perdoo as pessoas que eu vou te avisar quando eu ler, tá? O que eu vou achar disso. Mas tudo bem. Vamos lá. Mas o Harry também é muito trouxa. Eu tava assistindo e aí, o Draco é mó filho da mãe, pra não falar outra coisa de novo. E aí, quando ele tá pegando fogo no último filme, lembra? Sim. Ele pega e salva o Draco. Pior que é mesmo. Ele é muito trouxa. O que o Rony fala? Tipo, se a gente morrer, eu mato você. Mano, ele é muito trouxa, muito trouxa. Se a gente morrer por causa dele, eu mato você. Bom, é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. E muito obrigada, Bia, por ter contado pra mim tantas coisas que eu não sabia. Abriu meus olhos pra tantas coisas de Harry Potter. Fazer você perdoar o Pedro Pettigrew. Nossa, essa eu não esperava. Essa eu não vi chegando, não teve como. Muito legal. Se você gostou das curiosidades que a gente apresentou aqui, comenta aí embaixo, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí no canal e segue a Bia nas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Me segue que eu sou famosa, aquelas brincadeiras, gente. Se eu contar pra vocês o porquê que ela é... Mentira, não vou falar. Coloque em preto e branco essa parte, assim. Vai no meu perfil descobrir o porquê. Vai no perfil da Bia descobrir porque ela é famosa. Poucas pessoas sabem. Mas muito obrigada, Amanda, pelo convite. Fiquei muito feliz. Me chame mais vezes. Vamos falar de Percy Jackson na próxima vez. Sim, mas aí é ao contrário. Mas aí é ao contrário. Comenta aí se vocês querem. Porque eu sou fã, mas Amanda... Nossa, meus amigos, vocês não me conhecem. Mas é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Me segue no Instagram, é real. Segue a Amanda, compartilha o vídeo, se inscreve no canal também e um beijo pra vocês. Beijo!